Nessa segunda-feira, o Gabriel Menino colocou um texto nas suas redes sociais por meio daquele site The Players Tribune, que até um tempo atrás fez um vídeo sobre o Palmeiras na Libertadores e rodou bastante na mídia do Palmeiras. E cara, eu li o texto e eu achei incrível, sensacional e quis trazer aqui pro canal. O Gabriel Menino, embora ele tenha passado aquele problema que ele inclusive cita no texto, aquele perda de foco que ele teve, ele cita isso no texto. É um cara que, pô, eu gosto bastante dele. Aquele jogo contra o River, pra mim ele ganhou aquele jogo sozinho pra gente. Aquela dominada que ele teve, acabou com o time do River, causou depois a falta, a expulsão, nosso terceiro gol. E pra mim ele foi fundamental, né? Não tenho o que falar. E nesse texto ele conta um pouco da trajetória dele, desde criança jogando bola na rua até atualmente. Vou estar acompanhando aqui pelo site para não me perder, porque é bastante coisa, mas vou estar comentando um pouquinho aqui. Ele começa falando que é o fato dele quase ter fechado com o principal rival, ele escreve, né? Acredito que seja o Corinthians, né? Ele conta que tava praticamente tudo acertado, né? Tava tudo certo. Era uma proposta irrecusável para ele fechar com o Corinthians, mas acho que houve um contato com o Palmeiras e na visita que ele fez lá nos alojamentos teve o fato que foi o ponto que fez ele assinar com o Palmeiras na época, que foi o Palmeiras ter dado uma camisa oficial para ele. Ele cita aqui que lá em Morungaba, a cidade onde ele nasceu, não tinha acesso isso a ele, né, uma camisa oficial, né? Ele falou que foi a de 2016 e que ele tinha 16 anos. E aí foi a primeira camisa oficial dele. E ele fala que esse fato foi foi o predominante para ele assinar, cara. E eu fiquei pensando, né? É uma coisa que, tipo, sei lá, hoje muita gente pode falar, pô, um fato pequeno desse, né? Fazer ele. Pô, mas isso muitas pessoas não têm noção da dificuldade que às vezes é, né? Eu mesmo eu lembro da primeira camisa oficial que eu tive, né? Tinha as que vendia, as Paraguai, aquelas bem feinhas, né? E, pô, mas era tudo pra mim na época, né? E quando eu tive a oportunidade de pegar a primeira, cara, inclusive. Essa aqui, atrás, o tanto que eu usei já soltou o patrocínio, mas foi essa aqui, foi 2006 que eu peguei ela. Inclusive eu quis pegar a branca na época, porque aqui as falsificadas que vendia as verdes, né? Vendia a camisa principal. E eu nunca tinha tido a oportunidade de ter uma branca mesmo. Então, quando eu fui lá e eu escolhi, eu quis a branca. Porque era. Então, tipo, são fatos que pra mim marcou e foi legal identificar esse Gabriel Menino também. Que marcou pra ele também ter essa primeira camisa. E esse foi o fato que decidiu ele a vir pro Palmeiras e não ir pro principal rival. Achei muito interessante essa parte. Aí ele conta que, né, jogava bola na rua, jogava com aquelas bolas de plástico. Ele até fala que podia colocar toda a força dele, que a bola não, não, não ia, né? Aquelas bolas, dente de leite, sei lá, que a gente jogava na rua. Aí fala aqui, né? De sentiu aí? Ele escreve aqui numa parte, sentiu aí? Lá se põe mais um tampão do dedo. Sensacional, cara. Acho que todo mundo que gosta de futebol já se identifica, né? Que jogava na rua e, pô, acontece. Você tá ligando? Nem aí, velho. Só, só para de jogar bola quando a mãe chama, né? Aí ele até escreve aqui, entre aspas, ô moleque roeiro,
bora pra casa jantar. Pô, eu acho que não tem como não se identificar com um tanto pouco com esse aqui do Gabriel Menino. E ele coloca aqui uma foto dele de criança quando jogava no Guarani, que ele cita que no começo, quando ele estava no Guarani, ele falou que ele sabia do potencial dele, sabia que ele conseguiria chegar, avançar bastante na carreira, então ele queria jogar. Então, quando ele foi no Guarani, ele começou a carreira dele na zaga, como zagueiro. Ele começou a carreira dele ali. E ele cita aqui que quando ele estava lá no Guarani, surgiu a possibilidade dele jogar no Palmeiras. Ele teve um primeiro contato, uma primeira posse do Palmeiras, e ele até fala que se ele conta hoje ninguém acredita. Ele falou que ele olha para trás e dá risada de nervoso, né? Falando que porque no momento, naquela situação, naquela oportunidade, ele disse não. Ele recusou o Palmeiras, né? Ele fala que não era por se achar melhor, nem nada do tipo, mas naquele momento ele não se sentiu preparado, não sentiu a vontade de, de ir pro Palmeiras, né? E ele falou que um ano depois, né, ele estava em São Paulo, passando pelo Allianz e viu a grandiosidade do Allianz e ele estava ali fechando o primeiro contrato dele, né, com o Palmeiras de fato. E lá estava eu, em São Paulo, prestes a tomar a decisão que mudaria de vez a minha vida. O Corinthians tinha feito uma proposta que parecia irrecusável. Pensando bem, a minha decisão teve sim a ver com aquele presente que o Palmeiras me deu, pois eu tive certeza ali que ali seria abraçado, de uma forma especial, pela torcida e pelo clube. E como dizem, o resto é história. Ele escreve aqui. Aí ele fala primeiro, né, do choque que ele teve em se mudar para São Paulo. Falou que a mãe dele veio morar com ele, mas por um mês ele ficou na casa de parentes, porque não sabia como que ia essa adaptação, como que iria ser, né? Porque sair de uma cidade do interior para uma cidade como São Paulo, falou que foi um grande choque para ele. Ele destacou aqui a primeira vez que ele foi convocado para a seleção sub-20, né? Que caíram as lágrimas caíram do rosto dele, né? Que ele falou, não, ele escreveu, não fazia tanto tempo assim, eu estava jogando descalço na rua de paralelepípedo, com uma bola que quando chutava nem ia longe. E agora eu estava na seleção brasileira, disputando um torneio internacional, indo de avião para o exterior, com direito a carro do clube para representação, né? E aqui tem um fato que foi bem curioso e pesado ao mesmo tempo, né? Que ele foi pego no doping, né? E ele falou que ele sempre deixou claro que ele nunca fez nada, né? Mas tinha aquele risco, né? Pô, jogador de base, pego no doping, pô, cara, complicado, porque ele poderia ter ficado 2 anos parado, sem jogar bola, velho. E isso, pra quem tá no começo de carreira, putz, ia acabar com a carreira dele, né? Mas ele conta que ele teve todo o apoio do Palmeiras também, teve todo o suporte e os advogados lá conseguiram intervir e conseguiram provar que não foi proposital de forma alguma e foi durante ele estava com a seleção no México, ele comeu uma carne que estava contaminada com a substância que não podia. Mas ele teve que passar durante esse processo um mês sem nem pisar no clube, sem não poder jogar bola. Fala que isso foi um momento de muita tensão, foi muito preocupante na carreira dele. Mas que, pô, felizmente tudo deu certo e ele conta aqui também da experiência que ele teve quando ele subiu logo pro Palmeiras, né? E ele destaca bastante também ter sido o Lucha, né? Ter sido o Vanderlei Luxemburgo que subiu ele, né? Ele fala que para ele foi não podia ter sido melhor, ele cita aqui, né, que ter sido o Lucha. Ele cita que até no primeiro treino, quando subiu lá, o jeito que o Lucha chama dele, né, Weberton, dá lá no Gabriel Medina. Daquele jeito do Lucha, né? O Lucha tá nem aí, troca todos os nomes, né? Aí ele falou, que porra de Gabriel Medina o quê? É Gabriel Menino, caralho. Pô, resenha demais, velho.
Você ficar sabendo desses detalhes, essas pequenas coisas, cara, é incrível. Tem um ponto aqui que eu acho importantíssimo também, é, é a humildade que ele teve em reconhecer o momento que ele deu uma deslumbrada. Pra mim, depois que ele reconheceu isso, cara, ele subiu muito no meu conceito. Pô, eu achei sensacional a humildade que ele teve disso. Porque muitos jogadores, sei lá, dá essa deslumbrada, mas, pô, tá nem aí, cara. Pode perceber isso depois, mas esquece, deixa isso pra trás e nem cita nada. Ele foi muito humilde, cara. E ele coloca aqui, né, que, porra, ele tinha ganhado a Libertadores, ele foi pra seleção olímpica, ganhou o ouro, né, com a seleção olímpica, né, e ele disse que isso mexeu com ele mesmo. Na verdade, mexeu mais do que eu gostaria de admitir na época. Ele escreve. Ele, ele falou que, tipo, por ele, como ele falou que já tinha ganhado o ouro olímpico, tinha sido convocado para a seleção, era campeão da Libertadores. Ele falou que para ele ter conquistado aquilo em tão pouco tempo, falou que para ele isso faria com que ele fosse, teria que ser jogar no Palmeiras, né? Não, teria que ser o titular no caso. Mas ele foi e viu que começou a incomodar ele quando ele viu que ele estava afastado do clube e estava começando a não ligar pro treino, não se comprometia do mesmo jeito, fazer coisas que ele só fazia nas férias, começou a fazer durante a temporada. O estalo, né, foi quando ele viu que o time estava funcionando sem ele, né? O time estava jogando bem e ele estava fora, né? Para ele isso foi o grande baque e o fato do Mundial, dele ter sido cortado. Falou que isso foi o ponto que pegou nele, sabe? Falou que ali que ele falou, não, pô, tá errado. O que eu tô fazendo não tá certo. Que ele falou que ele sempre arrumava desculpas, né? Ele falou, porque você não tá 100%, Gabriel? Porque eu tô machucado. Por que você se machucou de novo? Sei lá, porque todo jogador se machuca. Ele tava meio nessa, sabe? Aí ele fala que tá, mas a culpa é de quem? A culpa é minha. Não tenho o que esconder. Fui eu que acabei esse buraco e é só eu, Gabriel, que podia sair dele. Pô, cara, essa humildade, cara, dele, eu achei sensacional mesmo, né? E ele fala que depois do ocorrido no Mundial, que ele foi cortado, eu achei ele interessante que também ele falar das palavras que o Anderson Barros falou pra ele, né? Às vezes a gente vê o Barros lá e às vezes não dá tanto valor, mas tem muita importância o que o Barros faz e o que o Barros não só, que a gente só pensa às vezes em contratação, mas o Barros tem toda essa gestão com o elenco também, né? E o Barros falou pra ele, né? Quando estava bem, você poderia escolher o clube onde gostaria de jogar. Agora, você não consegue nem se firmar aqui. Volte a fazer como antes, Gabriel. A se dedicar, e as coisas vão acontecer. Pô, e esse falou que não foi só ele, foi a família, o empresário, toda a equipe que trabalha com ele também mandou a real para ele. Foi aí que ele se tocou e foi aí que ele começou a voltar nos trilhos e ser o que até hoje ele tá sendo, tá entrando, tá ajudando, né? Uma outra entrevista, uma outra ocasião, ele falando que ele quer sim jogar, sair do Palmeiras e ir para outros, mas ele quer sair daqui primeiro como ídolo. Pô, cara, aí Gabriel Menino, confesso que tá sendo, tá entrando um pouquinho entre os meus jogadores favoritos, cara, porque além de ter ajudado o clube como ajudou e tem potencial para ajudar mais, ele se mostra um cara, além de respeitar muito o Palmeiras, também é um cara extremamente humilde, cara, e é muito difícil você ver jogadores fazendo o que o Gabriel Menino fez hoje, né? Reconhecer e expor e colocar isso pra fora de uma maneira honesta com o torcedor, cara. Só o que eu tenho aqui dar parabéns pelo texto ao Gabriel Menino, né? A toda a equipe dele. Parabéns pela essa humildade, pô, sucesso demais aí.
ganho muito mais pelo Palmeiras ainda.